de vivências no mundo astral, neste mundo magnífico que é o mundo do sonho, e vivências também no mundo mental. Nós falamos de sonhos de origem mental, das entidades mentais que a gente pode contactar, dos seres que habitam este interessantíssimo mundo que é o mundo mental. Falamos dos nirmanakayas, dos simbolismos, das viagens mentais e também vamos falar um pouquinho dos sonhos lúcidos mentais. Nós podemos, nestas viagens a este mundo mental, porque como eu sempre falo, na realidade, toda noite, quando a gente dorme, a gente faz viagens anímicas ou viagens de alma. E se a nossa consciência estiver focada no sentido, sentimentos, emoções, ou então no instinto, a gente vai fazer uma viagem de alma chamada de viagem astral, ao mundo dos sonhos, ao mundo das emoções. Mas se a nossa mente realmente estiver dominando o processo, se a nossa consciência estiver focada no nosso pensamento, num processo de razão, num processo de raciocínio, num processo mental, nós então faremos também uma viagem de alma, porém nós vamos aportar não mais no mundo astral, mas no mundo mental. Este mundo dos pensamentos, mundo da razão, da lógica, mundo do conhecimento, que o nosso querido mestre Platão chamava de mundo das ideias. Então, neste mundo, nós podemos ter sonhos mentais realmente fantásticos, nós podemos ter experiências chamadas de sonhos mentais lúcidos, ou seja, um entendimento perfeito de um conhecimento sem que a gente tenha, durante a vigília, quando nós estávamos acordados, mesmo em escola, faculdade ou qualquer curso que a gente tenha feito, o conhecimento que a gente tenha adquirido, nós podemos ter conhecimento novo, totalmente inédito, mas com toda uma clareza, toda uma perfeição, como que se fosse algo que a gente já dominasse há muito, muito tempo. São conhecimentos perfeitos, precisos, conhecimentos fantásticos, que nós, às vezes, no estado de vigília, temos até uma dificuldade muito grande de conseguir entender determinadas coisas e adquirir este raciocínio, esta razão, o entendimento sobre determinadas coisas. Porém, quando a gente passa por vivências de sonhos lúcidos mentais, esta vivência vai gravar no nosso cérebro todo esse conhecimento, toda esta experiência, realmente como que se a gente tivesse vivenciado com todos os detalhes, experimentado e realmente entendido plenamente um determinado assunto, por mais complexo que ele possa se aparecer, ou por mais completo, ou por mais grandioso, por mais misterioso, por mais difícil que seja o assunto que nós estamos vivenciando. Então são sonhos lúcidos, mentais, onde o conhecimento é gravado diretamente em nossa consciência e quando a gente acorda, nós ficamos com aquela sensação muito esquisita. A gente acorda tendo um determinado conhecimento, às vezes, sobre assuntos muito complexos e difíceis, sem que a gente tenha estudado durante o dia, sem que a gente tenha sequer lido um livro ou estudado aquele assunto, mas a gente acorda com uma percepção, com uma sapiência, com conhecimento total daquele assunto que antes de dormir a gente não tinha. Realmente é uma experiência muito fantástica, muito grandiosa. E grande parte das pessoas que procuram, através de um processo mental, engrandecer todo o seu conhecimento, que procuram realmente raciocinar, que procuram deduzir, que procuram, através do pensamento, prescrutar todo o conhecimento, essas pessoas, elas normalmente, mais cedo ou mais tarde, vão ser induzidas a este sonho chamado sonho mental lúcido, onde o conhecimento realmente passa a ser fantástico, e quanto mais a pessoa vivencia este sonho mental lúcido, mais lucidez ela vai adquirir em outros sonhos de origem mental. E além disso, nós falamos também dos sonhos de origem profética, não é isso? Mas a maioria, na realidade, dos sonhos proféticos, eles são de origem espiritual. E tudo que vem do espiritual pode ser gravado através do mental e pode ser também gravado através do emocional. Mas normalmente os sonhos proféticos, como a Bíblia, por exemplo, que tem tantos e tantos sonhos, eles são ligados
a fatores espirituais. E vale aqui uma explicação sobre esse fator espiritual. Porque os sonhos de origem espiritual, eles não têm nada a ver com a nossa realidade material, com o mundo astral, com o mundo mental. Mas são conhecimentos realmente superiores, conhecimentos fantásticos, que chegam à nossa consciência impressos através do nosso mental ou do nosso astral, mas cuja origem realmente se dá no plano espiritual. E tudo aquilo que vem do plano espiritual e que é impresso desta maneira na nossa alma, no nosso psicomental, são verdades que realmente acontecem. Por isso que eles são chamados de sonhos proféticos. E esses sonhos, eles acontecem normalmente com pessoas que buscam a espiritualidade, que buscam entrar em outros estados conscienciais através da fé, através da busca do espiritual, através da busca de uma realidade superior. Então, são os conhecidos sonhos proféticos bíblicos que impressionaram tantas e tantas pessoas, tantos e tantos profetas, tantos e tantos seres especiais relacionados na própria Bíblia. E, além da gente ter esta experiência, nós falamos também daquela outra, de que nós podemos viver mentalmente dentro do sonho, sonho de origem mental. Nós podemos vagar o nosso pensamento através das ilhas de conhecimento. E nós temos ilhas de conhecimento as mais diversificadas possíveis. Conhecimentos relacionados à história, conhecimentos científicos, conhecimentos de arte, conhecimentos que registram experiências de povos passados, conhecimentos de pesquisas, conhecimentos de estruturas, conhecimentos científicos de engenharia, de arquitetura, conhecimentos de medicina, de física, de química. Então, nós podemos, dentro destas experiências com sonhos mentais, vagar por estas regiões, onde na espécie, como uma espécie de bolsas ou de bolsões de conhecimentos, a gente então pode entrar em áreas onde a gente tem conhecimentos fantásticos, por exemplo, sobre a química. E às vezes uma pessoa nunca estudou química, tem até dificuldade de entender todo o processo da química. Ela, quando entra em contato através dos sonhos nessas regiões, provocada talvez por uma curiosidade, ela vai então ter uma série de conhecimentos. E se ela trouxer esse conhecimento impresso na sua consciência de vigília, ela vai passar a ter conhecimentos realmente fantásticos sobre esta área da química. O mesmo acontece com a física, o mesmo acontece com a história, com a geografia, com a arte, com a literatura. Então veja que realmente a gente pode entrar em contato com outras realidades e adquirir um conhecimento fantástico sem que a gente use o nosso cérebro físico na vigília para adquirir esses mesmos conhecimentos. Existem pessoas que são verdadeiras sábias. E essa sapiência, ela consegue, através desses estados superiores de alma, estados psíquicos superiores, e ela começa, então, ter conhecimentos fantásticos sobre as mais diversas áreas, sem que na sua vida normal, sem que na sua vida, através do que ela vivenciou, do que ela estudou, do que ela pesquisou, do que ela buscou, ela não teve contato nenhum com nada disso, e ela passa a ter, então, conhecimento muito forte, muito profundo, sobre todas estas áreas. Então, o mundo mental, à medida que a pessoa se afina com aquele mundo, realmente ela pode adquirir um conhecimento muito grande, muito superior, o mais diversificado possível. E vale lembrar que no mundo mental, a matéria mental, ela vibra muito, é uma matéria muito agitada, que nós chamamos de Chitta. E para gravar, o próprio Vivekananda, este grande discípulo da iniciação, ele tentou criar uma religião universal baseada no Vedanta, e Vedanta que estuda os Vedas, ou seja, criar uma religião universal com base em essência dos Vedas, mas ele não conseguiu. Mas este discípulo de Vivekananda, de Ramakrishna, realmente ele tinha uma expressão muito forte, ele estudou muito essas dimensões mentais, e ele comparava a matéria mental, esta matéria Chitta, exatamente como um macaquinho.
O macaquinho que pula de galho em galho, como se fosse o corpo mental de uma pessoa pulando de galho em galho, mas não o macaquinho normal. O macaquinho que tinha sido mordido por um escorpião depois de tomar uma garrafa de pinga, por exemplo. Então veja, esse macaquinho pula para cá, pula para lá, toda essa agitação representa a matéria mental. Então, quando a gente tem um estado mental totalmente agitado com esta matéria mental, que chama-se Chitta, que é a matéria que compõe o nosso próprio corpo mental, que estrutura todo o nosso corpo mental, é uma matéria muito ativa, muito agitada. E quando essa matéria está muito ativa, muito agitada, ela não consegue captar as vivências no mundo astral. Por isso que um sonho, quando a gente vai dormir, se a gente conseguir dormir com uma mente serena, uma mente bem calma, mas com a consciência focada no pensamento, ou seja, a gente pensa fortemente sobre um determinado assunto, algo que a gente quer adquirir um conhecimento que a gente não tem agora, quando a gente está acordado em vigília. Mas se antes de dormir a gente focar o nosso pensamento sobre algo, querendo entender aquele algo e jogar todo o conhecimento que a gente tem sobre aquele algo que a gente quer realmente desenvolver um conhecimento maior, então a gente faz este esforço, mas sem forçar muito, com bastante concentração, tentando entender algo que a gente não entende e jogando tudo que a gente tem de conhecimento para que a gente possa entender esse algo. Aí depois a gente serena os nossos pensamentos e entra então no estado de neutralidade, no estado de tranquilidade, sem pensar, sem raciocinar, mas desejando o foco naquela ideia, naquele conhecimento que a gente quer ter, mas sem raciocinar. Então, sem sair da ideia, sem sair do foco, primeiro a gente joga tudo que a gente tem, faz aquela matéria chitta, ou a matéria mental, se agitar para que a gente possa realmente entender tudo aquilo, e depois a gente fica com o pensamento praticamente neutro, sem pensar, mas focado, com interesse naquilo ainda, apenas para fazer uma ligação. Aí, se a gente for dormir, quando a gente entra no estado de sono, quando a gente faz uma viagem de alma e, como a gente está focado na mente, a gente vai ter uma experiência mental. E nessa experiência mental, com aquela mente calma, com aquela matéria chitta dominada, entrando no mundo mental, aquele foco de consciência que a gente dormiu bastante intenso, onde a gente focou os pensamentos, vai atrair o conhecimento equivalente, porque no mental também os pensamentos semelhantes se atraem. E a gente vai ter, por atração, todo um influxo de conhecimento sobre aquilo que a gente estava pensando. E a gente então começa a ter vivências mentais no mundo mental daquilo que a gente dormiu pensando. Então, todo esse processo vai trazer um conhecimento que vai enriquecer muito. E quando a gente está dormindo, tendo essas experiências mentais, a nossa consciência vai se envolvendo com todo esse processo e esse conhecimento no mundo mental vai sendo gravado por reflexo no nosso cérebro físico. De maneira que quando a gente acorda, sem querer, sem saber, a gente já acorda com conhecimento maior sobre aquilo que a gente dormiu, sobre aquele foco de meditação, sobre aquele foco de concentração de pensamentos antes de entrar no sono. Aquele foco, então, vai voltar com uma consciência maior, um monte de conhecimento agregado, e a nossa consciência sobre aquele assunto vai ser bem maior. Essa é uma prática que as pessoas podem fazer e realmente elas até chegam a se assustar de tanto conhecimento que ela consegue canalizar através desse processo de pesca, podemos dizer, ou desse processo de busca, desse processo de conexão com conhecimentos do mundo mental. E às vezes também a pessoa sentada numa poltrona, às vezes ela consegue entrar no estado de distração, ou seja, através da abstração dos sentidos, ela começa a apagar a visão, não enxerga mais, ela está olhando, mas não está reparando naquilo que ela está enxergando. Ela faz abstração da audição, faz abstração do tato, não sente o corpo, por exemplo, no sofá, faz abstração do olfato, do paladar, dos 5 sentidos, né? E com os olhos ligeiramente fechados, entrando neste estado de abstração, ela consegue, então, começar a ver coisas que estão acontecendo mentalmente.
Ou seja, a pessoa pode ver os seus próprios pensamentos e, à medida que ela pensa, ela começa a enxergar aquele pensamento. Porque o seu foco de consciência está no seu plano mental, no seu mundo mental, nos pensamentos. E, como ela está acordada, ela ainda não dormiu, ela consegue fazer esta conexão acordada com esses pensamentos no mundo mental. Então ela começa a misturar os pensamentos que ela está acordada com os pensamentos que estão nesse estado diferenciado de ser, e esta mescla vai permitindo também fazer uma espécie, não de raciocínio, mas de analogia mental, e ela começa a identificar pensamentos seus com outros pensamentos que não são seus, que pertencem ao mundo mental. E ela entra num estado assim, muito diferente, muito gostoso de ser, que é uma entrada no mundo mental consciente, percebendo o mundo dos pensamentos e aliando estes pensamentos com os seus pensamentos no seu mundo real, no seu mundo físico. É um estado que a pessoa fica como que numa espécie de transe, um transe mental, percebendo realidades mentais de outras dimensões suprassensíveis e ao mesmo tempo percebendo de si mesma esses mesmos pensamentos. Então existe esta troca de pensamento e gradativamente, participando de experiências desse tipo, ela vai ter uma facilidade maior de entrar conscientemente no mundo mental. E à medida que tudo isso que eu falei até agora vai acontecendo, tudo isto vai preparando a pessoa para experiências que nós chamamos de entrar conscientemente no estado de sono profundo. Nós, todo dia, quando nós dormimos, nós apagamos, largamos o corpo físico e o vital na cama, e a nossa alma sai, então, numa viagem astral ou mental, uma viagem de alma, e a nossa alma fica presa com um cordão prateado, azul prateado, que liga a nossa alma ao nosso corpo físico. Esse cordão extensível que eu já expliquei através de outros programas. Mas, quando a gente vai para o estado de sono, quando a gente está sonhando, nós temos um movimento REM nos olhos. É Rapid Eyes Movement. Ou seja, os olhos fechados, mas eles têm um movimento. Eles se mexem para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, como que vibrando. Isso indica que a pessoa está tendo sonhos de origem astral ou então sonhos de origem mental. Mas existe um momento durante o período de sono que nós realmente apagamos por completo toda a nossa consciência e entramos numa outra dimensão chamada dimensão do estado de sono profundo. E quando nós entramos nessa dimensão chamada dimensão do estado de sono profundo, realmente nós entramos em contato com o nosso espiritual. Da mesma maneira que toda noite a gente dorme e vai para o mundo astral, para o mundo da alma, o mundo psicomental, também existe um momento que a gente entra em contato com o nosso espiritual, com a nossa essência, no estado de sono profundo. E entrando em contato com a nossa essência, no estado de sono profundo, a gente entra em contato com a nossa realidade. E é exatamente neste estado que a ciência desconhece, neste estado de total ignorância dos acontecimentos, que nós podemos ter a maior consciência, a maior luz, o maior conhecimento, porque no estado de sono profundo, toda noite quando a gente dorme, nós entramos em contato com a nossa realidade, com o nosso espírito. O nosso espírito é o nosso corpo causal, a causa que imprime as experiências de nossa personalidade. A nossa personalidade nada mais é do que uma experiência a mais de uma série de outras experiências que nós já tivemos, e esta personalidade atual que nós estamos vivenciando nada mais é do que a experiência maior, o acúmulo das experiências anteriores que se projetaram através da somatória de todas as experiências de vidas passadas na atual. Então, nós nunca existimos antes com esta personalidade atual e nunca existiremos para frente no futuro com esta mesma personalidade. Cada vez que a gente entra no mundo da manifestação, no mundo das formas, no mundo chamado rúpico, a gente entra com uma personalidade. E essa personalidade representa a soma das personalidades anteriores. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para propagar as informações. Vitória da Luz.